Tá começando mais uma edição do programa de notícias sobre quadrinhos mais tradicional da internet brasileira. E eu só quero te pedir uma coisa antes da gente ir para as notícias. Tem um botão aqui embaixo que tem uma mão assim, que é muito legal que tu aperte, tá? Vocês apertaram muito no último domingo, isso é muito importante, fez o programa chegar em muita gente. Então se tu puder apertar no like, vai ser muito bom, tá? Roda a vinheta. Vamos começar com a grande treta da semana, que foi... É engraçado chamar de treta entre os criadores do Venom, porque um deles não se manifestou exatamente. Na verdade, a gente teve dois caras um que é co-criador e um outro cara que contribuiu muito pro Venom que a gente conhece hoje em dia, debatendo na internet publicamente. Tá, vamos lá. Primeiro deixa eu dar uma contextualizada. A primeira vez que a gente teve alguma visão do uniforme negro do Homem-Aranha foi lá em 1984, nas Guerras Secretas, acho que é na edição número 8, se eu não me engano. E, cara, era basicamente o Peter com o uniforme todo detonado, num planeta alienígena. E aí ele toca lá numa tecnologia naquele local e surge esse uniforme preto. O Venom mesmo, ele foi ser criado em 1988, 4 anos depois, em Amazing Spider-Man 299, pelo David Michelinie e pelo Todd McFarlane. Vocês estão vendo aí exatamente a primeira vez que ele apareceu. Aí vamos continuar a cronologia então. Em 2019, o Todd McFarlane, ele postou no Instagram um vídeo onde ele resumia a origem do Venom em 1 minuto na perspectiva dele. E sinceramente eu acho que era um vídeo bem inocente por parte do Todd, né? Ele só fez... Ele queria mostrar umas páginas originais pra galera e ele contou uma história no meio disso. O que foi polêmico nesse vídeo é que o Todd McFarlane, ele comenta que o Venom ele só surgiu porque ele não queria desenhar um Homem-Aranha com uniforme preto, né? Ele queria o uniforme vermelho e azul, né? Clássico mesmo. Para isso, ele tirou o uniforme negro e criou um vilão que foi chamado de Venom. Então agora a gente vai mais para os tempos atuais, né? Para como... Por que eu tô tocando nesse assunto? Como tu sabe, tá nos cinemas aí o novo filme do Venom, e o David Michelinie, que é o roteirista, co-criador do personagem, se pronunciou no Facebook num tom de um cara que estava realmente de saco cheio, e ele fez 2 perguntas, e ele também acabou dando ali as respostas, né? Meio que ele comenta, novamente, filme do Venom, vou ter que falar sobre como foi criado esse personagem. Pergunta número 1. Se o Todd McFarlane nunca tivesse nascido, o Venom ainda existiria? Sim, porque outra pessoa teria desenhado. Pergunta número 2. Se o David Michelinie nunca tivesse nascido, o Venom existiria? A resposta é não. Como dá pra ver, ele não parece muito à vontade em dividir os créditos dessa criação, sabe? Ele meio que se considera o pai do Venom. Até a data da publicação desse vídeo, o Todd McFarlane ele não se pronunciou sobre o caso. Na verdade, quem comprou briga com o Michelinie foi o Erik Larsen, que teve até uma bela de uma contribuição, né? Eles trabalharam junto no Venom, e ele criou, por exemplo, o lance do personagem ter aquela língua gigantesca, né? Dá pra dizer que ele pode ser acreditado como um cara que também contribuiu pro personagem que a gente conhece hoje. Cara, e o Erik Larsen, ele mandou um textão sem piedade do colega dele. Fazendo um resumo, né? Ele disse que, você não criou o uniforme, você não criou os poderes, a própria motivação pro Ed Brock ser um vilão é tão ruim, mas tão ruim, que até no filme os caras descartaram essa ideia, e agora tu não quer dividir os créditos com um cara que deu a ideia de pegar um uniforme e criar um vilão com ele. Ele também cita que se não fosse o Todd McFarlane, né, o Venom jamais seria tão popular, né, se não fosse o visual planejado pelo Todd. E ele também diz que na época que ele trabalhava com o Michelinie, né, até tem um encadernado recente da Panini, do Sexteto Sinistro, que eles trabalharam juntos. Ele diz que o Michelinie ele colocava notas no roteiro pro Venom não parecer tão monstruoso, e que ele foi repreendido quando deu a ideia de fazer a língua gigantesca. Tá, mas o negócio não acaba por aí. Porque o Michelinie ele foi responder no Facebook pro Erik Larsen, e aí ele manda o seguinte, né? Tipo, primeiro ele diz, cara, eu não vou entrar numa batalha de palavras contigo, né? E aí ele engata um textão, mas daqueles assim que, nossa, olha o tamanho disso, cara. Ele começa dizendo que o Erik Larsen é como um apoiador do Trump, que não vai mudar a cabeça dele, não importa os argumentos, que ele vai meio que, sabe, ele só quer confirmar as próprias opiniões. E ele diz que nunca desfez em nenhum momento da importância do Todd McFarlane com o visual para tornar o Venom um personagem popular. E que, na verdade, a ideia de transformar o uniforme num vilão veio dele muito antes do Todd McFarlane ir trabalhar na revista do Homem-Aranha. Ele conta que em 1986, em Web of Spider-Man, número 18,
Tem uma cena, né, até eu vou colocar ela aí na tela, onde o Peter, ele não consegue usar o sentido aranha quando é empurrado nos trilhos de um trem. Né? Inclusive ele fica todo assustado, né? Tipo, cara, o que está acontecendo? Então o Michelin, ele coloca para ele mesmo essa ideia de ter incluído ali um vilão misterioso que estaria usando o uniforme do simbionte, né? A roupa do Venom, e por isso o sentido aranha não funcionou. E ele ainda termina a argumentação dizendo que a Sony só não usou a origem clássica do Venom lá, com todo aquele ódio pelo Peter Parker, porque o Peter tá no MCU, então eles não tinham como usar o Homem-Aranha, e aí, enfim, acabou sendo de outra forma. Então, meu comentário sobre essa treta é que, em primeiro lugar, é meio triste, porque são dois criadores brigando no Facebook, e seria muito mais legal se eles estivessem brigando numa banheira cheia de lama, que seria muito mais, né, visualmente, até podia ser uma lama preta pra combinar com o lance do simbionte. Mas fora isso, cara, a gente tem que contextualizar. Esses dois caras, né, tanto o Eric Larsen quanto o Dave McCline, eles tiveram sua popularidade, né, o seu auge, ali entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90. E esse foi um período onde os roteiristas começaram a ficar de lado e os desenhistas começaram a ganhar mais espaço, no sentido de que as editoras valorizavam muito mais um personagem como o Venom, que simboliza muito isso, né? Era muito mais importante o visual do que o texto. Então eu acho meio natural que eles meio que troquem farpas dessa forma. Imagina que tu escreve o gibi do Homem-Aranha há anos dentro da Marvel, tu é um cara de respeito, e aí vem uns malucos mais novos, assim, desenhando do jeito esquisito, e aí tu perde teu espaço, sabe? Não deve ser muito legal. E se a gente for parar pra pensar, pegando os argumentos tanto do Todd McFarlane, né, que disse que pegou um uniforme e deu a ideia de criar um vilão, né, criou o visual do Venom, e o Michelin, que já tinha a ideia de trazer um vilão usando aquele uniforme, cara, isso é simplesmente o jeito que a maior parte das ideias são feitas nos quadrinhos. Tu precisa de alguém que tenha uma ideia do roteiro, alguém que tenha uma ideia pro visual, e muitas vezes essa ideia, por exemplo, do Michelin, pode ver, ela ficou aí, sei lá quantos anos parada, que ele criou lá aquela ideia no gibi lá do trem, e aí anos depois alguém apareceu com uma ideia de um visual legal, e eu, provavelmente algum editor lá na Marvel deve ter dito, pô, olha, vamos aproveitar aquele gancho, vamos encaixar aqui, e era isso. Mas comenta aí o que tu acha dessa treta. Cara, eu juro que eu não tô tentando ficar em cima do muro, porque eu acho que as ideias são concebidas dessa forma, sabe? Tipo, tem uma confluência de fatores que gera lá o que acabou gerando um personagem. Tá, vamos pra melhor notícia da semana. Saga volta em janeiro de 2022, lá nos Estados Unidos, numa edição dupla. Olha aí, sim, um quadrinho que tá em ato há 3 anos, né? Desde 2018. A gente não tem nada novo de Saga. Agora foi anunciado na Nova York Comic Con que o gibi tá de volta. Deixa eu até ler uma frase do próprio Brian, né? Além da minha família, a minha colaboração com a Fiona Staples em Saga é a coisa mais importante da minha vida. Então eu agradeço muito aos leitores pela sua paciência. E eu acho que os nossos próximos 54 edições vão ser mais chocantes, estranhas, espetaculares do que as nossas primeiras 54. Saga é publicado pela editora Devir, né? E a gente está exatamente no mesmo ponto do que os Estados Unidos. Então devem vir mais 9 encadernados, ou seja, 18 para fechar Saga. Tá, mas a minha dúvida agora é o que tu acha sobre isso? Tu considera esse um bom modelo de publicação? Porque, pensa só, a gente está desde 2012 com a publicação de Saga. Ou seja, já são 9 anos. O gibi está recém na edição 54, mas a parte boa é que tem muita consistência, sabe? Eu acho que é uma boa forma de publicação. Claro que eu acho que talvez o tempo tenha sido meio maior do que a gente imaginava. Se tu não tá sabendo, Saga trata sobre uma guerra intergaláctica entre 2 raças, e a gente tem um casal formado justamente por um membro de cada um desse grande conflito, e eles têm uma garotinha chamada Hazel. E, cara, um dos gibis mais bizarros e divertidos que existem. Vamos falar de Jonathan Hickman? Tá, eu sei. Esse assunto ele vai e volta no canal, mas eu acho que isso... Eu acho que agora a gente tem o último capítulo aí da treta. Se tu acompanha 2 quadrinhos e clica no sininho aqui embaixo, tu sabe que, inclusive, esse canal foi o primeiro, pelo menos no Brasil, a comentar a possibilidade de saída do Hickman dos X-Men. E acabou acontecendo, infelizmente. E o que mais chamou a atenção é que na entrevista que ele deu há algumas semanas atrás, dizendo que estava saindo, ele fala que existia um plano de 3 atos para os mutantes e que os escritores, os outros escritores, né, dos outros títulos, justamente falaram para ele assim, cara, vamos continuar no ato 1 durante mais tempo?
em vez de ir pro ato 2 e, enfim, continuar evoluindo essa grande trama que tu planejou. Então não deu tempo, entre aspas, pra gente ver aí o que o Hickman tinha planejado completamente. Porque o Inferno, que é a saga que recém tá saindo agora nos Estados Unidos, é o segundo ato. E aí fica aquela coisa, será que a gente vai ver o terceiro ato um dia? Pelo que o próprio Hickman disse, se a gente ver, não vai ser pelas mãos dele. E essa semana, numa entrevista pro AIPT Comics, que é um site que tem uma coluna toda segunda sobre os X-Men, o Jordan White, que é o editor da linha Mutante, ele deu uma versão que, de certa forma, contrariou um pouco o que o Hickman tinha dito. A ideia inicial realmente era ter o ano 1, ano 2 e ano 3, né, com 3 grandes atos envolvendo ali os mutantes, mas aí o tempo foi passando e eles resolveram parar de falar em anos e começaram a falar em atos, e o próprio Hickman deu a ideia de estender esses atos, né? Então é como se o Hickman tivesse pego o próprio planejamento e dito, cara, vamos mudar isso. O Jordan também disse que o Hickman saiu com muito amor dos X-Men, que ele não saiu triste nem nada do tipo. Qualquer notícia, a gente tem que ver que tem a versão oficial, que é a versão que a Marvel quer que a gente acredite, que meio que tava tudo bem e foi tudo, sabe, um mar de rosas, e a gente tem a versão que a gente pode interpretar de tudo que aconteceu. E eu acho que se a gente for pegar os fatos, que existia um planejamento, ele não foi cumprido, e hoje o Hickman não tá mais nos X-Men. Cara, não tem como não concluir que ele tá triste. Talvez triste seja uma palavra ruim, mas não dá pra não dizer que tem um certo descontentamento, ou no mínimo que ele encheu o saco e, cara, não, eu vou fazer outra coisa, era isso. Eu prefiro acreditar que é mais um caso onde tava fazendo sucesso, tava vendendo, aí eles resolveram fazer durar mais tempo, o Hickman deve ter se frustrado e caiu fora, né, cara? E aí a gente não tem aí... Por que isso é tão chato? Porque todo mundo embarcou nessa nova fase dos X-Men justamente pelo nome que estava envolvido. Mas antes de bater o martelo e ficar triste com a Marvel, eu primeiro quero ler todo o Inferno, né? Ainda faltam 3 edições, e eu vou comentar no canal e tudo mais. E aí a gente vai poder ter uma noção, né? O que se fechou daqui, qual era esse plano do Hickman. E a gente acaba esse programa de notícias, que pela primeira vez esse mês saiu no horário certo, comentando os lançamentos da semana. Primeiro que o quadrinho Calmaria está em campanha no Catarse, há alguns anos, mais especificamente em 2018, eu divulguei aqui um quadrinho chamado Saudade, da Melissa Garabelli e do Felipe William. Então, eles estão de volta, fazendo justamente o Calmaria, que faz parte aí de uma trilogia do afeto. São 112 páginas em aquarela e, cara, a Melissa, cara, ela pinta muito bem. Então, no mínimo vai ser um quadrinho lindo, e eu gostei bastante de Saudade, então eu pretendo ler, até porque essa nova publicação fala um pouco sobre o amor, e ainda falando sobre amor, mas agora é um pouco de amor e drogas, temos aí um outro lançamento dessa semana, que é da editora Mino, que é o Heavy Liquid do Paul Pope, quadrinho originalmente publicado pela editora Vertigo entre 1999 e 2000. Se não conhece, o Heavy Liquid, ele trata sobre um detetive particular viciado, que ele está tentando encontrar uma artista para um milionário que vai contratar ela para fazer uma obra de arte com uma droga, que é justamente o Heavy Liquid. Eu sei, é muito estranho o quadrinho e eu achei muito legal. Eu não vou dizer que, nossa, top 5 melhores do ano, mas, cara, talvez, pelo que eu li até agora, talvez eu coloque porque é muito legal, assim, é um gibi que dá pra ver o quanto o autor tá se divertindo fazendo, sabe? É um quadrinho mais rock and roll, né? Trata sobre um cara viciado em drogas e fala muito sobre vício, fala um pouco sobre amor, e eu também gosto bastante de uma pegada mais cyberpunk. Então eu recomendo aí que tu dê uma lida. Foi muito bom te ter por aqui. Olha aí, esse vídeo saiu no horário certo. Cara, eu tô muito orgulhoso. Não esquece de deixar teu comentário aqui embaixo. O que tu acha da treta do Venom? Tu tá de qual lado? Ou tu acha que os dois só precisam parar de passar vergonha e aceitar que eles são co-criadores? Comenta também o que tu acha aí da volta de Saga. Tu acompanha esse quadrinho? E ainda, a Marvel cagou com o Hickman? Não cagou? O que tu acha, tá? Deixa teu comentário. Lembra de apertar no botão do like e boa noite. Boa noite.